Boa noite, irmãos. Graça a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom demais, né, irmãos? Eu quero agradecer a oportunidade, desde já, agradecer ao pastor Adiel, ao pastor Larry, pela confiança também que eles depositaram em minha pessoa, dando a oportunidade de estar participando dessa festa maravilhosa de 24 anos de igreja. Amém? Para mim é uma honra, um grande privilégio estar com os irmãos aqui nesse dia. Amém? Em nome de Jesus. Eu sou pastor da Igreja Batista Templo de Adoração do bairro Mineirão. Amém? Bairro Mineirão, que é próximo de Independência, para Jatobá. Nós temos ali a oportunidade de servir a Deus, um privilégio. A nossa igreja tem vivido um momento também muito bom de crescimento, de conquista. A nossa igreja, quando eu e minha esposa chegamos ali, a igreja tinha 8 membros. 8 membros. Era uma congregação da Igreja Batista Nacional do Vale do Jatobá. O nome da nossa igreja era assim, olha: Congregação da Igreja Batista Nacional do Vale de Jatobá, no bairro Mineirão. É o que estava na placa, né? Nome pequeno, né? E aí a igreja foi crescendo, graças a Deus, né? Nós tínhamos ali, eu lembro, um culto que nós realizamos ali, irmãos, que marcou a minha vida. Foi um culto com 4 pessoas, eu e mais 3. E aí a gente estava, foi no culto de sexta-feira, estava eu, a irmã Isabel, a minha esposa Luciana e a irmã Valéria. Eu dei início ao culto, a irmã Luciana, a pastora Luciana, que é minha esposa, e a Valéria ministraram o louvor. A irmã Isabel orou pelos dízimos, pelas ofertas. Eu preguei para as 3, mas nós fizemos um culto com tanta excelência, como se a igreja estivesse lotada, cheia, né? Porque a gente acreditava, já estávamos visualizando pelos olhos da fé que Deus traria crescimento à igreja. E hoje a nossa igreja, irmãos, tem 1.296 membros. Né? O evangelástico, né? Que existe os evangelásticos. Tem gente que fala assim: na igreja lá tinha 3.000 pessoas, era 300, ou lá na igreja tem tantos mil membros. Então, vamos para vocês que tem um hall de membros da nossa igreja, né? 1.296 membros. Temos agora o próximo batismo, tem um número bom de pessoas para passar pelas águas, um número bom de pessoas também para ser recebida como membro. E nós temos também 3 cultos na igreja, né? Um culto nosso lá de manhã, de tarde e à noite. E geralmente eu prego nos 3 cultos. E hoje, como aqui o culto é às 16 horas, 18 e às 20, eu preguei na igreja de manhã. Então hoje eu estou tendo o privilégio de pregar 4 vezes. Que bênção, né? Isso é privilégio, né, irmãos? Poder compartilhar a palavra do Senhor 4 vezes, amém? Que bênção. Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés, que você abrisse comigo a Bíblia na carta de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 17. Glória a Deus. Efésios 5, 17. Amém? Vamos encontrar aí Efésios, capítulo 5, versículo de número 17. Glória a Deus. Amém? Diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, 17. Porque não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Vou ler novamente. Porque não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Fala comigo, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Põe a sua Bíblia na cadeira, aberta ou fechada, como você quiser. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Amém? Você vai orar para o irmão que está à sua direita e orar para o irmão que está à sua esquerda. Você vai interceder por essa pessoa. A Bíblia fala que Deus ele mudou a sorte de Jó quando ele chorava pelos seus amigos. Quando você intercede por alguém, eu tenho certeza que Deus abençoa a pessoa pelo qual você está orando, mas muito mais também Deus abençoe a sua vida. Amém? Então comece a orar e ore também por mim para que Deus me dê a palavra no abrir da boca
nessa noite, em nome de Jesus. Toda a igreja orando, todos falando com Deus, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, Senhor Deus, nós glorificamos o teu nome, Senhor, bendizemos o Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de Deus, estarmos aqui na tua casa, que podemos ler a tua palavra, podemos falar contigo, já que o Senhor, nesses 24 anos dessa igreja, Deus, Pai, o Senhor separou essa igreja para ser um referencial, para ser Deus grande multidão, que o Senhor Deus continue abençoando esta obra, continue operando. Amém? Glória a Deus. Pode ficar tranquilo, não vou demorar muito. Você, o objetivo aqui, deixar Deus falar o que Ele quiser falar. Amém? Em nome de Jesus. Estou lembrando aqui de uma situação em que o pastor, ele pregava muito, irmãos. O pastor pregava muito. Ele pregava 2, 3, 4 horas, né? Pregava muito o pastor. E quando ele começava a pregar, ele ia pregando, ele esquecia do horário, esquecia do tempo, e a mensagem ia indo, e ele ia pregando. Né? As crianças começavam a ficar incomodadas, muitos começavam a levantar e ir ao banheiro, o povo ficava agitado, inquieto, e muitos não aguentavam, iam embora. E então, um dia ele compartilhou com um amigo dele, disse: olha, mas eu vejo que eu começo a falar, que o pastor tem essa graça, né? De gostar de microfone, né? E a gente começa a falar e a gente esquece da vida, porque esse é o nosso chamado, falar da palavra do Senhor. E eu sou um pastor, compartilhando com um amigo dele, meu pastor, meu amigo, eu começo a pregar, eu não consigo parar de pregar. Eu começo a pregar, mas eu não consigo terminar a mensagem, eu vou pregando. E esse amigo dele disse: pastor, deixa eu te dar um conselho, pastor. Faça o seguinte, né? Quando o senhor for pregar, pega uma bala, Ice Kiss, põe uma bala na boca e começa a pregar e chupar a bala. Vai pregando, chupando a bala. Quando a bala terminar na sua boca, você pede os irmãos para ficar em pé e ora e encerra o culto. E todo mundo vai sair com aquele gostinho assim: ó, estava tão bom, terminou tão rápido, uma bala maravilhosa, pastor, foi tão rápido a mensagem. Faça isso, pastor. E o pastor então partiu esse conselho, e quando ele foi pregar, ele enfiou a mão no bolso, colocou na boca e começou a pregar. E ele foi pregando, irmãos, foi pregando, e foi pregando, e foi pregando, e pregava, e pregava, e pregava. E aí, irmãos, ele mesmo já fica cansado, meu Deus, né? Eu estou cansado, essa bala não termina, essa bala não acaba, que bala é essa? E aí então ele resolveu ver como é que estava a bala, se estava na metade ou não, se estava acabando. Quando ele tira da boca, irmãos, era o tão do paletó dele. Ele estava com o tão do paletó. Pode ficar tranquilo, eu não estou com bala não, mas também não estou com o tão do paletó. Amém? Tá? Mas eu tenho uma palavra de Deus no seu coração. Amém? Eu quero falar com os irmãos algo que Deus falou muito no coração e tem falado. Algo que eu acredito que seja a coisa mais importante que existe. Eu sei, você sabe que a pessoa mais importante que existe é Deus. Fala comigo: Deus, a pessoa mais importante. Não existe ninguém mais importante do que Deus. Deus é mais importante. E algo acerca de Deus que é mais importante é a vontade de Deus. Fala comigo: a vontade de Deus é algo importantíssimo. Nós sabemos que a vontade de Deus é algo muito importante, relevante para a minha vida e para a sua vida. E aquilo que Paulo estava dizendo na igreja de Éfeso era isso. Estava dizendo
os Efésios: olha, vocês não podem ser insensatos, mas vocês têm que procurar entender qual é a vontade de Deus. Fala para o seu irmão: você tem que saber qual é a vontade de Deus. Eu e você devemos entender a vontade de Deus. E nós podemos falar pelo menos 3 aspectos a respeito da vontade de Deus. Existe a vontade determinante de Deus, a vontade determinada de Deus. Essa vontade determinada é algo que vai acontecer e é inevitável. Todo mundo pode não aceitar, as pessoas podem questionar, mas existe algo que está determinado já. Isso vai acontecer e pronto, vai acontecer. Por exemplo, nós sabemos que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Amém? Isso é determinante, isso está determinado. A igreja vai ser arrebatada. Se a igreja subir hoje, quem vai ficar feliz? Irmãos, não fique feliz, Suba com a igreja, todo mundo cai nisso, pastor? Ninguém pode ficar, irmãos. Você não pode ficar feliz. Você tem que subir feliz. Nada de ficar, pelo amor de Deus, Nós sabemos que isso vai acontecer, a igreja vai subir, amém? Quem vai subir com a igreja aqui? Eu falei aqui no primeiro culto de hoje, dos irmãos, falando que a igreja é algo tão importante para Deus, é a noiva de Cristo, a noiva do Senhor. E nós sabemos que vai subir, vai ser a igreja. Olha você ver, o seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, irmãos, a sua roupa, elas vão ficar, essas coisas todas, materiais, ficarão. Todas as instituições ficarão, todas as instituições vão ficar. Pode ser filantrópica, pode ser governamental, seja a instituição for, elas ficarão, mas a igreja do Senhor Jesus subirá. Amém? A igreja vai subir. Louvado seja o Senhor. A igreja subirá. Nós sabemos de muitas coisas, por exemplo, como a grande tribulação, ela vai acontecer, a volta de Jesus, ela vai acontecer, este mundo será destruído, haverá um novo céu, uma nova terra. Então são coisas que estão determinadas, são coisas que estão determinadas. Fala forte: coisas que estão determinadas. Amém? Então existe a vontade determinada de Deus, determinante. Existe a vontade de Deus, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, contém a vontade de Deus. E eu e você devemos conhecer a Bíblia, porque conhecendo a Bíblia, nós estamos conhecendo a vontade de Deus. Sabe, seu irmão, você precisa conhecer a palavra. Amém? Nós vamos conhecer a palavra. E eu sempre falo lá na igreja que nós não podemos conhecer a Bíblia superficialmente, mas eu e você devemos conhecer a palavra profundamente. Eu e você devemos conhecer a Bíblia não de maneira superficial, mas nós devemos conhecer a Bíblia de uma maneira profunda. De uma maneira profunda, amém? Nós temos conhecimento da palavra do Senhor. A Bíblia diz assim: meu povo é levado cativo porque lhe falta o conhecimento. Lhe falta o conhecimento. Eu aprendi uma coisa: quanto mais suja e marcada for a sua Bíblia, mais limpo será o seu coração. Então, quanto mais a sua Bíblia for marcada, quanto mais a sua Bíblia for suja pelo suor da sua mão, sinal que você está lendo, sinal que você está meditando na palavra. E quanto mais suja e marcada é a Bíblia, mais limpo é o seu coração. Amém? A Bíblia contém a vontade de Deus. A Bíblia fala assim: passarão os céus e a terra, porém a minha palavra nunca há de passar. Isso quer dizer que a CNN vai passar, no Yotime vai passar, a Rede Globo vai passar, a Bandeirante vai passar, o Jornal Tempo vai passar, a Revista Veja vai passar, o Fantástico vai passar, mas a palavra do Senhor nunca vai passar. Amém? Porque a palavra do Senhor é poderosa. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre outro aspecto, um está ligado ao outro, mas outro aspecto da vontade de Deus, que é a vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Amém? Deus
tem uma vontade para a sua vida, e nós falamos dessa vontade de propósito. Deus tem um propósito para a sua vida, e nós devemos conhecer esse propósito, nós devemos entender esse propósito de Deus para as nossas vidas. Quando nós falamos conhecer a vontade de Deus, logo nós lembramos de Jesus, e lembramos de Jesus no Getsemane. Aonde, irmãos? Lá no Getsemane. A Bíblia fala que Jesus, depois de cear com os discípulos, eles cantaram uma canção, e eles foram para o Monte das Oliveiras, e eles chegaram a um lugar chamado Getsemane. A tradução da palavra Getsemane mais comum é lugar da prensa. Qual lugar, irmãos? Lugar da prensa. Getsemane significa lugar da prensa. Lugar da prensa. E Jesus, ele passou pelo Getsemane. Jesus passou pelo lugar da prensa. Havia ali no Monte das Oliveiras, um lugar chamado Getsemane, um lugar da prensa. E quando nós falamos também de oliveira, nós lembramos da igreja, porque eu e você somos oliveira do Senhor. Amém? A Bíblia fala que Israel é a boa oliveira, mas eu e você éramos oliveira brava, que fomos enxertados na boa oliveira. Então a igreja é oliveira. Quem pode dar glória a Deus por isso? E a oliveira simboliza, irmãos, resistência, porque a oliveira é uma planta, uma árvore muito resistente. A oliveira, irmãos, ela suporta um terreno fraco, um terreno pobre, e a oliveira consegue sobreviver. Aonde poucas plantas sobrevivem, a oliveira sobrevive também, porque a oliveira é uma planta resistente. Fala, seu irmão, você é resistente. Amém? Nós temos a resistência, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. A oliveira também vive por muitos séculos. A oliveira consegue viver muitos séculos, irmãos. Alguém disse que as oliveiras lá no Getsemane, lá no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, são as oliveiras da época de Jesus. Mas outros dizem que não, que aquelas oliveiras da época de Jesus foram cortadas quando o imperador Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, expulsou os judeus da sua terra, quando houve a grande diáspora. Naquele momento ele destruiu todas as oliveiras também, acabou com as oliveiras, cortou as oliveiras. Só que a oliveira, irmãos, ela é tão abençoada que a oliveira, quando ela é cortada, ela brota novamente. E o lugar onde cortaram um ramo de uma oliveira, nasce 5 ramos no lugar. Olha você ver como que é tremendo isso. Então nós podemos dizer que as oliveiras lá do Getsemane, as oliveiras lá do Monte das Oliveiras de Jerusalém hoje, pode ser sim as oliveiras da época de Jesus. Talvez elas foram cortadas, mas elas brotaram novamente. Então são as mesmas oliveiras. Então a igreja também da mesma forma. A igreja é indestrutível. Aleluia! A igreja não vive muitos séculos, a igreja vive eternamente. Aleluia! É eterna. E as pedras sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A oliveira também produz muitos frutos, e a igreja também tem que ser frutífera. A igreja tem que produzir muitos frutos, amém? Um pé de oliveira gera muitas azeitonas, tem capacidade de produzir muitas e muitas azeitonas, e assim a igreja é frutífera também. A oliveira para o judeu simboliza força, beleza e prosperidade. Fala comigo, força, beleza e prosperidade. Amém? Simboliza força, símbolo de força, é símbolo de beleza. E a igreja é linda. Olha para o seu irmão que está do teu lado, mas olha para os olhos espirituais, lógico, não é nosso irmão. Eu sempre falo, irmãos, que não existe ninguém feio, existem pessoas diferentes umas das outras. Tem gente, é lógico, é muito diferente, não existe pessoa feia, mas a oliveira dá uma tremenda, mas a oliveira gera azeitona, e da azeitona se
faz o azeite. Da azeitona se faz o que, irmãos? O azeite. Mas para fazer o azeite tem que ser prensado. A oliveira ou azeitona tem que passar pela prensa, tem que passar pelo Getsemane, tem que passar pelo lugar da prensa, porque se não passar pela prensa, nunca a azeitona se tornará em azeite. E nós sabemos que existem 4 prensas. Quantas prensas, irmãos? 4. São 4 prensas. A primeira prensa sai o primeiro azeite. O primeiro azeite é o azeite da consagração. É o azeite que é usado para o Senhor. É o azeite da unção. É o melhor azeite, o principal azeite. O segundo azeite, que era o azeite da segunda prensa, era o azeite usado para a alimentação. O azeite para colocar como condimento, para temperar a comida, para colocar na comida, é o azeite da alimentação. O terceiro azeite, que é o azeite que saía da terceira prensa, é o azeite usado nas lamparinas, nas candeias, que é o azeite da iluminação. E o quarto azeite é o azeite mais grosso, mais pobre, é o azeite, o último azeite, a última prensa, que era para fazer o sabão, que era usado para purificação. Jesus, quando ele passa por Getsemane, Jesus, ele é para nós hoje, amém? Aquele que traz a unção para nós, símbolo também do Espírito Santo, porque o azeite também é símbolo do Espírito, nós sabemos. Mas Jesus, ele passou por Getsemane, então Jesus tem unção para a sua vida, Jesus tem um alimento que sustenta a sua alma, Jesus tem a iluminação para você, amém? Porque ele é a luz do mundo, ele brilha nas trevas, as trevas não podem contra ele, porque a luz é maior do que as trevas, mas ele também tem a purificação. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Amém? O sangue de Jesus é poderoso. Fala comigo, o sangue de Jesus tem poder. Então vamos falar isso 3 vezes a partir de agora. Fala comigo assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você crê nisso, irmãos? Amém? O irmão da nossa igreja, o irmão Sidney, pegou o carro com a família, com ele, a esposa, os 2 filhos dentro do carro e foi viajar. Pegou a estrada e está lá dirigindo. De repente, um ônibus estava na frente dele e ele então resolveu cortar o ônibus, fazer uma ultrapassagem. E ele então jogou para a contramão e ele acelerou, mas quando ele percebeu, ele viu que vinha um carro na direção dele. E ele então desesperou e ele jogou o carro na frente do ônibus. O ônibus bateu, irmãos, com um para-choque no carro, o carro rodou e caiu numa ribanceira. E esse carro foi encapotando. Mas a esposa dele só dizia assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. O carro parou, eles saíram do carro sem nenhum arranhão. O sangue de Jesus tem poder. Livres ali do perigo, Deus guardou a vida deles, Deus preservou a vida deles, porque Deus é poderoso, amém? Mas Jesus lá no Getsemane, Jesus fez algo. Jesus no Getsemane, ele orou. Ele fez o que, irmãos? Mas qual foi a oração que Jesus fez no Getsemane? Você conhece. Jesus virou para Deus e disse assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que em tudo não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade. Quando Jesus passa por essa situação, quando Jesus ora, e a Bíblia fala que ele orou 3 vezes. Quantas vezes? Por 3 vezes que ele faz isso, ele ora: que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus, ele conhecia qual era a vontade de Deus. Ele sabia, e ele estava agora sujeitando-se a essa vontade. Eu tive uma experiência, irmãos, que para mim foi uma dos maiores ensinamentos da minha vida cristã. Uma vez, a minha mãe adoeceu.
aconteceu e ela foi para a Santa Casa e se internou ali, e ela estava com uma fibrose pulmonar, tipo uma enfisema pulmonar. O pulmão dela estava muito precário, muito precário. Estava precário, e os médicos, quando ela chegou lá, os médicos disseram: olha, a sua mãe, ela não pode ser entubada. Nós vamos fazer o máximo para não entubar a sua mãe, porque se ela for entubada, ela nunca vai sair do tubo, porque o pulmão dela está muito fraco. Então, quando ela tinha uma crise forte, eles vinham com um aparelho, colocavam, e esse aparelho jogava o ar com pressão para dilatar os troncos, dilatar o pulmão, para que ela pudesse respirar. E os médicos estavam fazendo de tudo para que ela não fosse entubada. E um dia, uma quinta para uma sexta-feira, eu não consegui dormir, e eu fiquei assim, inquieto, rolava para um lado do outro da cama, e eu disse: meu Deus, não consigo dormir, querendo dormir, não conseguindo. E aí até que amanheceu o dia, e eu pensei assim: não, eu vou lá no hospital, eu vou lá ver a minha mãe, deve estar acontecendo alguma coisa, e eu vou lá. E aí eu levantei, aprontei, cheguei na Santa Casa, 7 horas da manhã, e eu entrei na Santa Casa, irmãos, como se estivesse entrando em casa. Eu passei pela portaria, ninguém me perguntou nada, eu fui entrando, subi na enfermaria onde estava minha mãe. Quando eu cheguei lá, a minha mãe estava sendo entubada. Na hora. Tinham dado um sedativo para ela, o sedativo não tinha feito efeito ainda, eles estavam tentando entubar, ela reagindo muito agitada, porque o sedativo não estava fazendo efeito. Eu peguei nas mãos dela, comecei a orar com ela, disse: calma mãe, e ela foi entubada. Quando ela foi entubada, eu fui levada para o CTI, e no CTI ela ficou 2 meses entubada, 2 meses no CTI, e ela foi só piorando. O quadro clínico dela só foi piorando. Antes disso tudo, quando ela estava na enfermaria, eu conversando com ela disse assim para mim: olha, não preocupe comigo, porque eu não tenho medo de morrer, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Ela é uma serva do Senhor, né? Serva a Deus há muitos anos, né? Ela está na presença do Senhor, e ela disse isso, que ela não tinha medo de morrer. E quando ela falou isso comigo, né, veio essa circunstância, eu comecei a falar assim: Deus, faça a tua vontade, Senhor, faça a tua vontade. E as pessoas viravam para mim e perguntavam: pastor, como está a sua mãe? E eu dizia assim: olha, minha mãe não está bem não. E as pessoas diziam: pastor, é de Deus para fazer a vontade dele. Quantos anos tem a sua mãe, pastor? A minha mãe tem 75 anos. Pastor, é de Deus para fazer a vontade dele. Eu assim: eu tenho orado sim, eu tenho pedido Deus para fazer a vontade dele. E eu ajoelhava, irmãos, em oração, e eu assim: Deus, faça a sua vontade. Mas quando, entenda bem isso, quando eu falava assim: Deus, faça a sua vontade, na minha mente, no meu coração, eu entendia que a vontade de Deus era levar a minha mãe, que era fazer com que minha mãe fosse fora. Tinha 75 anos, uma situação difícil, os médicos haviam desenganado ela. Então eu entendia assim: olha, é a vontade de Deus levar a minha mãe. Então a oração que eu fazia, Deus faça a sua vontade, era uma oração de conformismo. E toda vez que eu orava, irmãos, eu sentia incomodado no coração. Eu levantava os meus joelhos, né, se colocava em pé, e eu assim: meu Deus, não era aquela oração que fluía, não era a oração que eu sentia que estava chegando nos céus. Eu ficava incomodado com essa oração. E o tempo foi passando, e os médicos sempre dizendo: olha, não espere melhora, né, sua mãe está ruim demais, a situação dela é péssima. E foi falando, e a gente vivia naquele clima de hospital, todos os dias indo no hospital, pelejando, lutando, conversando com os médicos, fazendo o possível. E aí então, irmãos, aconteceu uma coisa, que eu resolvi orar assim, dessa forma. Foi a oração que eu fiz: Deus, me mostra qual que é então a sua vontade. Deus, eu preciso saber, Deus, qual que é a sua vontade, para que eu possa orar de acordo mesmo com a tua vontade, porque eu tenho orado para que o Senhor faça a sua vontade, mas eu não sei ainda qual que é realmente a tua vontade. Deus me ensinou um princípio tremendo. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fala assim: Deus, faça a sua vontade, e tudo que vier a acontecer, a gente fala: quanta vontade de Deus, né? Se foi bom ou ruim, a gente fala: quanta vontade de Deus. Mas é importante a gente conhecer mesmo a vontade de Deus. Mas em Deus eu quero conhecer, eu quero que o Senhor me mostre, me revele em relação à minha mãe, qual que é a tua vontade. Me dê um sinal. E aí então eu fui ao hospital, e aí quando eu estava lá no hospital, eu fui conversar com a médica de plantão, primeiro com o médico de plantão,
E o médico falou assim: olha, a sua mãe não morreu até hoje, sabe por quê? Porque o coração da sua mãe é muito forte. Se o coração da sua mãe fosse um pouco mais fraco, ela não suportaria o que ela está suportando aqui nesse CTI. O coração dela é muito forte. Falou isso comigo. Outra vez, quando eu voltei, uma médica de plantão virou para mim na hora do relatório e falou assim: olha, a sua mãe não morreu ainda, porque os rins da sua mãe funcionam muito bem, e é por isso que ela não morreu ainda. E, irmãos, na hora eu entendi, eu disse: Deus, esse é o sinal. E eu cheguei na igreja no domingo e eu falei assim: irmãos, Deus me deu um sinal. E o sinal que Deus me deu, que Deus vai curar a minha mãe. E nessa hora, irmãos, a minha mãe estava no pior quadro clínico que ela poderia chegar. Na pior, estava inchada, estava entubada, estava numa situação terrível, desenganada dessa situação. Mas Deus me deu um sinal. E eu cheguei na igreja e disse: irmãos, me ajude, porque eu entendi que é da vontade de Deus curar a minha mãe. Irmãos, eu entendi mesmo. E eu comecei a orar: Deus, o Senhor vai curar, é da vontade do Senhor curar. E eu comecei a orar, irmãos, para a glória do Senhor. Deus tirou minha mãe do CTI e levou ela para casa. Deus tirou a mãe. O ensinamento que eu tive da parte de Deus é esse: de procurar entender a vontade de Deus. Não apenas orar que Deus faça a sua vontade sem conhecer qual que é essa vontade. Porque o Senhor Jesus sabia qual que era a vontade de Deus, qual que era a vontade do Pai. Ele sabia que a vontade do Pai era que ele fosse para a cruz, que ele sofresse, mas ele sabia também que depois da cruz ele seria sepultado, mas no terceiro dia ele ia ressuscitar, e ele ia receber um nome acima de todos os nomes. Amém? Então eu quero te motivar a você procurar, a entender qual que é a vontade de Deus para a sua vida. Nós podemos ver na Bíblia sobre a vontade de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Então uma coisa para a sua vida, para todos nós aqui, que Deus quer que todos nós venhamos dar graça. Faça o seu irmão, sacode a pergunta do bico, você não dê graças. Você seja agradecido. Amém? Seja agradecido. Deus não quer, meu irmão, não é da vontade de Deus que você murmure. Não é da vontade de Deus que você reclame. Deus não tem isso para você. Amém? Murmuração, reclamação, queixa. A minha esposa diz que quem reclama atrai serpente. E é uma verdade. Porque no deserto, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, eles começaram a murmurar. E quando eles começaram a murmurar, Deus enviou serpentes. E eles eram mordidos pela serpente. E eles morriam ali no deserto por causa da murmuração. Meu irmão, a murmuração mata a gente espiritualmente. A gente não pode murmurar. Tem gente que não entendeu que em vez de murmurar, ele tem que orar, ele tem que agradecer. E se for colocar na balança, ele tem motivo de sobra para agradecer. Eu e você devemos ser gratos. A Bíblia fala: em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Faça, irmão, em tudo. E é em tudo mesmo. Né? Eu posso ver na Bíblia uma pessoa que deu graças num lugar, num momento em que na maioria das pessoas não daria. Foi Jó. Foi Jó. Jó, meu irmão, depois de perder 10 filhos, depois de perder todos os seus bens, tudo, em um dia, perdeu toda a sua riqueza, ele diz assim: olha, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Ele agradeceu, na luta, ele agradeceu. E você sabe no final do livro de Jó, que Deus restituiu a Jó tudo quanto ele tinha em dobro. Meu irmão, seja agradecido, em tudo dá graças. E a Bíblia também diz mais, dizendo assim: olha, é da vontade de Deus que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. É da vontade de Deus, irmãos, que todo homem seja salvo. Amém? Seja salvo. E a palavra salvo, irmãos, é muito ampla. Salvação é uma bênção. Salvação é o que, irmãos? É uma bênção. E falar em bênção, você sabe o que é bênção? Meu seu irmão, você sabe o que é bênção? Ah, pastor, bênção é coisa boa, né? Bênção é bênção, é bênção demais. Bênção, não foi uma bênção.
bênção. Nossa, fulano é uma bênção. Nós temos recebido tanta bênção. Deus me dá bênção. Mas o que é bênção? Eu quero ensinar você o que é bênção. Bênção significa favor de Deus. Amém? Favor de Deus. Então, toda vez que você recebe uma bênção, você está pedindo, você está recebendo o favor de Deus. Por isso, na hora de Deus uma bênção, você está pedindo um favor de Deus. E Deus tem favor para cada um de nós. Deus tem bênção para você. Amém? E a maior bênção é a salvação. A salvação. E salvação não é só ir para o céu, né? Já é maravilhoso demais, né? Salvação, meu irmão, significa redenção, reconciliação. Salvação significa regeneração, justificação, santificação. Salvação significa, meu irmão, não ir para o inferno. Salvação significa filiação, se tornar filho de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Amém? E eu e você devemos estar comprometidos com essa vontade. Nossa, irmão, seja comprometido com essa vontade. Se é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, eu e você devemos, irmãos, pregar a palavra. Pregar a palavra. Eu e você devemos estar interessados também nessa vontade. E começarmos a pregar a tempo e a fora de tempo. A tempo e a fora de tempo. A gente tem que pregar em qualquer lugar, irmãos, e em todo momento. A gente tem que estar interessado nessa vontade de Deus, porque Deus quer salvar as pessoas. Mas Deus não usa anjos, Deus usa pessoa. Deus vai usar você. Se agora o seu irmão vai dizer, Deus vai usar você. Amém? Deus vai usar a sua vida. E nós não temos ideia do que Deus pode fazer através de uma pessoa. Eu e você não temos ideia, irmãos, do que Deus pode fazer através de uma pessoa que se coloca na brecha e quer realmente ser usado por Deus. Eu lembro que uma vez eu li a respeito de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, uma vez ele pregando, Charles Spurgeon viveu no século XVIII e ele foi um grande pregador, um eloquente pregador. Até hoje, os sermões de Charles Spurgeon inspiram vários pregadores, chamado príncipe dos pregadores. E Charles Spurgeon, uma vez ele pregando, ele diz assim: que Deus, que o mundo ainda não havia experimentado um homem totalmente cheio do Espírito Santo. E quando ele falou isso, estava um jovem naquele auditório ouvindo essa mensagem, levantou a mão e veio em direção ao Charles Spurgeon e disse assim: eu quero ser este homem. Charles Spurgeon orou por esse jovem, e aquele jovem se chamava Moody, e somente Moody ganhou 1 milhão de almas para Jesus. Meu irmão, Deus vai usar você. A mulher samaritana ganhou toda a cidade dela para Jesus. O ex-endemoniado de Gadara, ele entrou em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades, e ele evangelizou 10 cidades. Jonas, com toda a rebeldia de Jonas, mas mesmo assim, depois de ser cuspido pela baleia, pela baleia pequena, pelo grande peixe, né? A Bíblia fala, não vai ter baleia, um grande peixe, depois de ser cuspido pelo grande peixe, na cidade de Nínive, na praia, ele vai em direção, entra na cidade de Nínive, que não é uma cidade litorânea, mas ele atravessa e chega na cidade de Nínive, e ele começa a pregar, e ninguém começa a pregar, a cidade inteira converteu, e até o rei entrou no propósito de lançar, até os animais, tudo através de uma pessoa. Meu irmão, seja comprometido com Deus. Deus vai usar a sua vida poderosamente para ganhar pessoas, para ganhar vidas para Jesus. Uma vez um homem fez um propósito de pregar a palavra todos os dias. Ele falou: Senhor, eu vou pregar para alguém todos os dias. Enquanto eu viver, eu vou pregar para alguém. E um dia, irmãos, um dia muito corrido, e ele não pregou para ninguém. Quando ele deitou na cama, o Espírito Santo falou com ele: hoje você não pregou para ninguém. E ele então abriu a janela e ele viu que a janela estava chovendo, uma chuva bem fininha, e ninguém, já era tarde, ninguém na rua. Mas ele resolveu então vestir um roupão, colocou um roupão e saiu na rua, olhou de um lado para o outro e não viu ninguém. Mas mesmo assim, ele foi lá na esquina e ele gritou lá numa esquina: Jesus te ama! E aí ele correu lá para outra esquina e fez a mesma coisa: Jesus te ama!
Quando ele fez isso, ele sentiu uma paz tremenda no coração dele, um sentimento de dever cumprido, e ele foi, deitou-se, dormiu aquela noite. No outro dia ele foi no culto, e quando estava ali no culto, uma pessoa entrega a sua vida para Jesus, e aquele homem que havia entregado a sua vida para Jesus naquele culto, virou para o pastor e disse assim: pastor, eu quero falar. E o pastor, meio com receio, mas mesmo assim entregou a palavra para aquele homem, e aquele homem disse assim: pastor, eu quero falar para você e para a igreja como que eu vim para a igreja hoje para entregar minha vida para Jesus. Porque ontem à noite eu estava decidido em acabar com a minha vida. Eu estava decidido em acabar com a minha vida. E então eu tinha uma arma dentro de casa. E eu então falei assim: eu vou atirar, vou dar um tiro na minha cabeça. E eu, quando eu peguei aquela arma, eu falei assim: hoje eu vou olhar a última vez para os céus. E quando eu abri a janela e olhei para o céu, eu ouvi uma voz dizendo assim: Jesus te ama. E quando eu ouvi aquela voz, eu falei assim: Deus, se o Senhor me ama de mim mesmo, fala comigo novamente. E eu ouvi a voz um pouco mais fraca, mas eu ouvi: Jesus te ama. E aí eu não me aguentei, e hoje estou entregando a minha vida para Ele. Todo homem é salvo e chega ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que eu e você temos uma urgência de pregar, uma urgência de compartilhar a palavra. E a maior meio de pregar é através do testemunho. Eu e você temos testemunhos tremendos para contar, amém? Testemunho de vida, de restauração. Tem pessoas aqui que com certeza estavam presas nas drogas, ou no alcoolismo, ou na depressão, ou na religiosidade. Quantas pessoas talvez estão aqui no nosso meio e têm um passado negro, um passado de dor, um passado de abuso, de decepção, de frustração, mas hoje foram transformados pelo poder de Deus. E você tem que contar isso para as pessoas, porque você tem que estar comprometido com a vontade de Deus, é que todo mundo se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Deus falou comigo, eu falei aqui no primeiro culto, que Deus está me levando a pregar em qualquer lugar. Então eu não tenho lugar para pregar. Eu prego aqui na igreja, voltar na igreja, mas se eu estiver no supermercado, eu prego. Eu tenho 2 filhos, irmãos, e meus filhos são milagres do Senhor, porque minha esposa não podia engravidar. Eu tenho um filho que chama Heitor, uma filha que chama Ágata, fruto de uma impossibilidade, fruto de um milagre tremendo de Deus. E eu contei, alguns irmãos aqui, eu acredito que sabem esse testemunho, uma bênção, uma ajuda de Deus tão poderoso na nossa vida, e não tem como eu deixar de testemunhar da vida dos meus filhos. Então quando eu vou no shopping com eles, quando eu vou no supermercado com eles, e eles olham para meus meninos e falam assim: nossa, que meninos bonitos, é cara do pai. Assim, obrigado pela parte que toca. Daí eu passei isso aqui, sabe o nome dele? Não, qual é o nome dele? Milagre. E o nome dela? Milagre também. Como assim? E ela começa a contar, irmãos, como que Deus fez. E Deus falou comigo: se a gente estiver disposto a pregar em qualquer lugar, Deus nos vai preparar lugares que nós não imaginamos ir. E para a glória do Senhor, eu já fui em 8 países. Domingo passado, eu estava em Londres, na Inglaterra, pregando e contando testemunho dos meus filhos, para a glória do Senhor. Porque, irmãos, nós devemos estar comprometidos com a vontade de Deus. Amém? É da vontade de todo mundo se salve e chega ao pleno conhecimento. Então, além de pregar, nós devemos ensinar. Nós devemos ensinar. Devemos ensinar a palavra, ensinar o que nós temos aprendido, ensinar a respeito de Deus, ensinar a respeito do Evangelho. Eu quero dizer para você que Deus tem vontade para a sua vida, Deus tem propósito para a sua vida, e você pode conhecer essa vontade. Quando você orar, Deus me revela a tua vontade. E quando Deus revelar a vontade, você pode dizer como Jesus falou: que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Abre mão da sua vontade. Jesus nos ensinou a fazer isso. Abre mão da nossa própria vontade, da nossa própria vontade, para abraçarmos a vontade de Deus.
Eu não aprendi isso também na prática, na vida, porque quando a minha esposa engravidou pela primeira vez do Heitor, meu filho, primogênito, e aí eu falei assim, olha, o Heitor nasce em qualquer hospital, mas o Heitor não vai nascer no Santa Lúcia, no Hospital Santa Lúcia, do Barreiro, né, que até hoje está fechado o hospital. Eu nasci no Santa Lúcia há uns 18 anos atrás, né, mais ou menos. Mas, irmãos, eu falo assim que meu filho não nasceria ali. Quero explicar a você por quê. Porque uma vez a minha irmã estava grávida de gêmeos, e ela estava com 6 meses de gestação. E com 6 meses de gestação, ela teve uma perda de líquido. E ela foi para o Santa Lúcia. Quando chegou lá, ela foi mal atendida. E aplicaram nela um medicamento, um soro, para ajudar na contração, para que ela pudesse ganhar os meninos. Porque eles já sabem que a barriga dela, como estava grande, gente, já está na hora de ganhar e dar luz a filhos. Quando eles viram, irmãos, que havia dado o medicamento trocado, eles tentaram inverter o medicamento. E as crianças nasceram, o hospital não tinha CTI neonatal e as crianças não sobreviveram. Então ficou um pouco um trauma. E eu dizia assim, o meu filho não nasce no Santa Lúcia. Eu disse, vamos olhar Vila da Serra, né? Depois tem dinheiro, né? Vamos olhar Vila da Serra, vamos olhar Unimed, vamos olhar, né? Santa Fé, qual hospital? A gente estava olhando vários hospitais, fazia pacote, para o plano de saúde nosso não cobria, e eu falava o tempo todo, meu filho nasce na Santa Lúcia, que não nasce, e a minha cunhada, irmãos, foi enfermeira de Santa Lúcia por muitos anos, na época ela era enfermeira ainda no Hospital Santa Lúcia, mas eu falava isso, não foi uma vez não, falei muitas vezes na gravidez. E aí então foi agendado um parto programado lá no hospital da Unimed, 8 horas da manhã. Nós tínhamos lá 15 para 8, no hospital da Unimed, tínhamos lá 15 para 8, e aí eu fui lá fazer a ficha, e quando eu estava lá fazendo a ficha da Luciana, a Luciana subiu para o pré-parto. Quando eu estava lá se preparando, vestindo aquela roupa bonita, né, irmãos, do hospital, né, com a verde, com as costas de fora, vestindo aquela roupa, o médico começou a examinar ela, olhar a pressão, ver como é que ela estava tudo bem com ela, né, ouviu o nenenzinho, estava tudo tranquilo, e o médico perguntou sobre a pediatra de plantão. Aí o hospital informou que a pediatra de plantão não estava, ela não tinha vindo ainda. E aí ele perguntou se havia vaga no CTI neonatal. E eles disseram, não, também não tem vaga no CTI neonatal. Então não tinha vaga no CTI e não tinha pediatra. Quando eu cheguei lá, ele reuniu com a gente e falou assim, vou falar para vocês. Vamos agora lá para o Hospital Santa Lúcia ganhar esse menino lá. Irmão, você acredita que eu nem pensei? Eu falei assim, vamos. E o parto está marcado 8 horas, 9h45, o Heitor estava nascendo no Hospital Santa Lúcia. E nasceu e deu tudo certo. Sabe quem Deus mostrou para mim, irmãos? Que a vontade dele é soberana. Amém? Que a vontade dele permanece. Que não é a minha vontade. Quando a Luciana engravidou da Ágata, da minha menina, eu nem falava no hospital. Mas Luciano, você que escolhe. E aí aconteceu o seguinte, na nossa igreja tinha uma irmã que era assistente social do Odete Valadares, do Hospital Odete Valadares. E aí, irmãos, essa irmã virou para nós assim, por que vocês não ganham a neném lá no Odete Valadares? E a gente sabe que o Odete Valadares é um hospital público, é um hospital que atende vários tipos de pessoas, por exemplo, mães drogadas, têm alguns lá, prostitutas, moradores de rua, mendigos, tem alguns lá. Geralmente, quando a patrulha pega uma mulher que está dando a luz, leva para o Odete Valadares, então a fama existe, mas a fama também do Odete Valadares, que é um hospital referencial, e tem uma das melhores CTI, neonatal, estrutura. Então, o que nos interessou foi a estrutura que o hospital tem. E aí, eu falei, você que sabe, você vamos ganhar lá, é um hospital bom, é um hospital tranquilo, então eu quero que seja lá. Tudo bem. Irmãos, no dia de internar para ganhar, porque é um parto também programado, né? Porque nós conseguimos isso, um parto programado. Chegamos lá, a médica
médico falou com a gente: olha, eu quero dizer para vocês que tem uma bactéria muito forte no CTI neonatal. E nós suspendemos todas as internações. Ninguém está ganhando luz aqui mais, enquanto não conseguimos vencer essa bactéria. Mas essa bactéria está no CTI. Se vocês quiserem, ainda assim, dar luz, der o filho de vocês aqui, tudo bem. Vocês vão só assinar para mim, né, um compromisso, um tempo de compromisso. E aí eu já peguei meu celular, comecei a ligar para o doutor, né, que a gente tem afinidade. E eu comecei a ligar para ele, e ele não atendia o celular. E eu disse assim: calma, mas aí? E a minha esposa falou assim: olha, não importa aonde nós estamos, o importante é com quem nós estamos. Eu quero terminar aqui. Eu disse: amém, Senhor. Muito bem. Eu já aprendi a lição. Eu já entendi. E aí, irmãos, ela deu a luz Águeda no hospital Alberto de Valadares. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Que o hospital ficou vazio. O hospital ficou vazio. O hospital, irmãos, não internava ninguém. Então todas as enfermeiras ficavam por conta da Luciana. E as enfermeiras lhe julgavam o pé da Luciana, passava creme na Luciana, cuidava da neném, trocava a neném. E a água teve interícia, aquele amarelado, e ela precisou ficar mais dias ali. Por fim, irmãos, todo mundo no hospital estava dizendo: olha, o hospital parou por causa de vocês. O hospital parou por causa de vocês. Enquanto nós estávamos ali, não houve internação naquele hospital. O hospital ficou vazio. As médicas e as enfermeiras dizem assim: nós estamos com medo de você receber alta e voltar tudo de novo. Irmãos, a Luciana recebeu alta 10 horas da manhã. Meio-dia foi liberada a internação e o hospital lotou novamente. Todo testemunho. Sabe o que Deus fez? Deus parou o hospital por nossa causa. Irmãos, o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Se você se entregar à vontade de Deus, você vai experimentar tanto do cuidado de Deus. Mas tem que você esteja disposto a abrir mão da sua vontade e fazer a vontade de Deus. Sabe o que Jesus fez? Jesus, no Getsemane, construiu um altar. E naquele altar, ele entregou a vontade dele e procurou a vontade do Pai. E aqui, meus irmãos, tem um altar. Aqui tem um altar. E você pode hoje, nesta noite, entregar aqui a sua vontade e abraçar a vontade de Deus na sua vida. Deixe sobre os seus pés. O altar está aqui. Quer chamar os irmãos do louvor? O altar está aqui. Se você quiser, você pode sair do seu lugar. Você pode vir para este altar. E você pode dizer: Deus, eu entendi, Senhor. É a tua vontade que é mais importante. É a tua vontade que conta. É a tua vontade que interessa. É a tua vontade que quer fazer. Se você quer fazer isso, toda igreja coloque sobre os seus pés. Se você quer fazer isso, o altar está aqui. O altar está aqui. No Getsemane havia um altar construído por Jesus. E naquele altar, ele disse: que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade. A coisa mais importante nessa terra é a vontade de Deus. A coisa mais importante que existe é a vontade de Deus. Feche os seus olhos. Todos se mostrarão adorando a Deus. Se você quiser sair do seu lugar, vir para o altar, pode vir. Pode vir. Se você entendeu o que Deus colocou no seu coração, que é você isso, pode vir. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mas ele dizer: Senhor, eu abro mão da minha vontade. Eu estou interessado hoje na tua vontade. Nós vamos ser adorando ao Senhor. Sai do seu lugar, Deus.